Oi, gente, e aí, tudo bem? Resolvi então passar dos stories para o feed, né? Para um vídeo. A questão da procrastinação que eu tava falando ontem, né? Então, como ter mais produtividade e menos procrastinação. Se aplica para qualquer tipo de trabalho, mas eu acho que principalmente para quem empreende, né? Porque não tem um chefe, um gerente lá cobrando prazos, seja para metas, seja para projetos, né? Então, como eu falei ontem nos stories, definir prazos, seja para grandes, pequenos projetos ou para metas, né? Para que você não fique solto no ar e que você faça quando der, quando lembrar, enfim, né? Então, se por exemplo eu quero fazer um post específico lá pro meu blog, eu não posso só dizer, eu quero fazer esse post aqui, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Tá, mas quando que eu quero? Eu quero postar ele na quarta-feira às 10 horas da manhã. Então, eu preciso escrever ele na terça-feira de noite, né? Eu posso programar esse post para ele ser postado na hora que eu quero, né? Na quarta-feira às 10 da manhã, ou eu posso me programar para escrever o post na quarta-feira mesmo, né, antes do horário. Mas aí eu tenho um horário, eu tenho um dia que eu quero que aquilo aconteça. Então fica muito mais fácil eu dirigir os meus esforços, né, o meu trabalho para que aconteça naquele dia. A outra dica seria realmente você diminuir as distrações. Né? Então, no seu ambiente de trabalho, seja em casa, né, home office, ou seja no escritório, você precisa diminuir ao máximo as suas distrações. Então, você precisa saber, né, o que te distrai, né? Quais são as coisas, né, os recursos visuais, auditivos, enfim, que realmente te distraem. Eu acho que todo mundo pode dizer que um em comum aí nós temos seria o celular, né? Então, se você tem o celular, mesmo que ele esteja no silencioso, e você tá lá, ele tá do seu lado e a luzinha tá ali piscando, não adianta, né? A nossa curiosidade vai querer saber quem que mandou mensagem, ou o que que foi aquela notificação, né? O que que tá aparecendo ali, o que que chegou para mim. Então, o melhor é você não ter o celular no mesmo ambiente que você tá trabalhando. E eu já fiz isso várias vezes e funciona demais, muito mesmo. Então, você coloca ele num outro ambiente. Se você for colocar ele de cabeça para baixo, se ele vibra, você ainda vai querer, obviamente, saber quem que mandou mensagem, que notificação é aquela. Se você tá no trabalho ali no escritório, então você pode deixar ele dentro da sua bolsa, sem barulho, né, sem as notificações, porque se vibrar também, você provavelmente vai ouvir. Né? Então, você conseguir diminuir ao máximo as distrações. Música te ajuda a render mais? Tá, então ouça a sua música. Música te atrapalha? Então não ouça, vai ser mais uma distração. Né? Você estar com outros sites abertos, seja de notícia ou qualquer outra coisa, isso também vai te distrair. Então, vamos supor que você tem um projeto específico que já tem uma data definida para acontecer. Então, você precisa diminuir ao máximo as distrações para aquilo acontecer, para não ficar se arrastando e procrastinando também, né? Então, vai ser por um período que você tá ali imerso, né, naquele projeto, então você precisa diminuir ao máximo as distrações, né? É uma coisa que tem um prazo ali, eu preciso realmente concluir naquele dia, então não posso ter distrações. E a última dica, né, a terceira e última dica seria você conseguir anotar numa agenda, na sua agenda, num pedaço de papel, toda vez que você se lembrar que precisa fazer alguma coisa, mas não parar e fazer essa outra coisa e interromper o que você estava fazendo. Então, eu tô lá fazendo um projeto, tô lá fazendo um post, tô lá fazendo alguma coisa, e eu lembrei que eu tenho que fazer uma outra coisa. Se você parar aquilo que você estava fazendo, você vai ter muito mais dificuldade para retomar depois. Então, fique sempre com um papelzinho do lado, ou anote no celular, que tá ali para te distrair também, não esqueça, mas tem um papel, uma agenda ali do seu lado, e toda vez que você se lembrar que tem que fazer alguma coisa, você anota na sua agenda para não esquecer. Mas lembra, né, que se você consegue definir o que é prioridade e trabalhar em cima daquilo, vai ficar muito mais fácil de você não ficar se distraindo com mais facilidade, né? De, eu lembrei que preciso fazer tal coisa. Eu lembrei que eu tenho que fazer isso. Não para de fazer o que você tá fazendo, né? Realmente anota, eu tenho aqui na minha agenda, tudo que eu fui lembrando, enquanto eu tava trabalhando ontem, tudo que eu fui lembrando que eu precisava fazer, independente de ser ontem ou hoje, eu fui anotando aqui todas as coisas que eu preciso fazer
mas que eu não ia interromper meu trabalho ontem para fazer essas coisas, porque não eram urgentes, né? Não eram a prioridade. A prioridade era o que eu estava fazendo naquele momento. Então, por isso que eu anotei e vou fazer conforme ordem de prioridade, né? Então, são dicas aí que eu acho que podem ajudar muito, né, em você aumentar a sua produtividade e diminuir a procrastinação, que é muito fácil, porque a gente tem muitos recursos visuais, principalmente, que nos distraem, né? Então, se a gente conseguir focar nas prioridades, ajuda bastante, tá bom? Então, era isso. Uma ótima terça-feira e uma ótima semana. Tchau!